Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, e nada nos assustará, com Cristo por defesa. Se temos que deixar parentes bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está, e dar-nos-á seu reino. Querido amigo e querida amiga, eu saúdo a vocês neste momento, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando mais um estudo da Bíblia através deste guia aqui que estamos trabalhando esse trimestre. O grande conflito é o tema do trimestre que nós iremos abordar. E você é nosso convidado, você que está chegando por aqui agora, acompanhando conosco a lição já há algum tempo. Nós estamos muito felizes por fazermos parte desse projeto. Você também é participante conosco desse empreendimento. Nós queremos que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas e essa semana o vídeo alcançou mais pessoas. Eu gostaria aqui de agradecer você. Agradecer porque você compartilhou os vídeos, porque você deixou o seu like, porque você deixou o seu comentário e a plataforma do YouTube então entende que à medida que você está interagindo com o vídeo, esse vídeo é relevante e ele então agora é sugerido na plataforma para mais pessoas e mais pessoas essa semana puderam encontrar esse vídeo e nós queremos agradecer você por esse apoio, porque você também está sendo com isso um mensageiro da esperança, você está ajudando a promulgar esse conteúdo bíblico, esse conteúdo aqui espiritual. O nosso único objetivo aqui é crescermos espiritualmente, conhecermos mais de Deus, estudarmos a Bíblia de uma maneira assim, bem clara, bem simples também, mas ao mesmo tempo profunda, com raciocínios bem lógicos e especiais. Então, muito obrigado a você que tem nos dado esse apoio aí. E você que está chegando aqui pela primeira vez, não deixe de deixar o seu like, de também fazer aqui o seu comentário, se inscrever no canal. 63% das pessoas que assistem esse canal não são inscritos, apenas 30 e poucas pessoas 35% das pessoas que são inscritos aqui no canal. Por favor, deixe a sua inscrição, assine o sininho de notificação para que você também possa receber aqui sempre a notificação quando tiver um vídeo pronto. Nós deixamos sempre um vídeo disponível no sábado à tarde para que você possa recapitular a sua lição, começar a estudar a sua lição já no sábado à tarde, se preparando para a semana, tá bom? Nós sempre deixamos aqui embaixo, quando usamos um PowerPoint, o link para o PowerPoint. Também deixamos aqui embaixo na descrição o link para que você, se você quiser usar o vídeo de abertura para passar lá na sua igreja, ele está disponível. E também fica aqui embaixo os dias das semanas de forma organizada em tópicos, segunda-feira, domingo, para que você durante a semana possa consultar aquele dia específico da semana e se guiar para aquela parte que você já está estudando, tá bom? Que Deus abençoe você. Mas sem mais demoras, nós vamos agora para o nosso estudo da lição com o guia O Grande Conflito e o tema dessa semana é a questão central, amor ou egoísmo. E de imediato assim, nós podemos pensar, poxa vida, o que essa lição quer passar para nós? Olha, o foco da lição dessa semana é apresentar que em diferentes momentos a Igreja de Deus, o povo cristão, eles enfrentaram algum tipo de perseguição. Você pode ver que aqui nessa imagem, né? Nessa figura do início da lição, traz aqui uma ilustração da seguinte forma, uma espada com sangue, e à medida que esse sangue ele respinga dessa espada no chão, aonde o sangue é derramado, ali crescem plantas, e essas plantas são pessoas, né? O que é isso? Isso, na verdade, não é nada mais do que a ilustração de uma frase que existe no livro Grande Conflito. A parte de sexta-feira, trouxe um pouco desse trecho que está lá no livro Grande Conflito, na página 36, que fala que quanto mais somos ceifados por vocês, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Aqui traz a transcrição de uma pessoa que passava por perseguição e ele dizendo, olha, não importa se você nos matar, se você nos perseguir, nós sabemos que quanto mais os cristãos são mortos, mais o seu sangue é como semente. Essa é a explicação. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Cristo pela violência foram em vão. Com a derrota venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. Então esse é o foco da lição dessa semana aqui.
vai trabalhar a questão de que, por amor, os cristãos eles se dedicaram à obra de Deus, eles pregavam o Evangelho, eles abandonavam os seus próprios desejos e eles lutavam para agradar o Mestre, para agradar Jesus e para fazer avançar a sua obra. E quanto mais perseguidos eles eram, mais a obra de Deus avançava no mundo. Quanto mais os cristãos eram mortos, o sangue deles era como fosse semente. Por quê? Porque as pessoas que estavam ali olhando eles serem martirizados ficavam tomados de um afeto, de um amor, de pensar assim, o que leva alguém morrer? O que leva alguém morrer por um ideal? Um propósito. Que propósito é esse que leva essa pessoa a aguentar essas torturas, a ser queimado vivo na fogueira? Peraí, eu preciso conhecer que paz é essa que ele tem. Ele está morrendo, ele está sofrendo, está morrendo, e eu não estou passando por uma dificuldade como a dele, não estou sendo perseguido, e eu não tenho essa paz que ele tem. Peraí, eu preciso conhecer o que essa pessoa conhece, eu preciso entender o que ele prega. E as pessoas iam atrás, conheciam o Evangelho e se tornavam agora também mártires, perseguidos e coparticipantes da pregação do Evangelho no mundo, né? Membros da família de Cristo. Imagine se você vivendo uma situação dessa. O verso memorizar aqui traz o seguinte texto, olha: não tema porque eu sou com você, não fique com medo porque eu sou o seu Deus, eu lhe dou força, sim, eu ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita na minha justiça. Esse texto é um foco para mostrar para nós que Deus está conosco em qualquer momento de tribulação, de dificuldade. Deus dá força, Ele está nos amparando, Ele é a nossa segurança, Ele nos ampara com tua mão poderosa, né? E a lição da parte de sábado já começa então demonstrando o momento que Jesus ele está na sua última semana antes da crucificação em Jerusalém. Vocês lembram da história? Ele pede os seus discípulos que encontrem um jumentinho, ele monta naquele jumento e ele começa então a fazer o percurso que é chamado de entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Era um domingo e Jesus agora, quando ele começa a se aproximar de Jerusalém, ali ele começa a olhar lá embaixo a cidade de Jerusalém. Ele nota aquela cidade, aquele templo bonito. Não era o primeiro templo construído aqui por Salomão, era já o segundo templo que fora construído por Herodes, né? Herodes, ele era um edomita, ele era descendente de Esaú, mas ele agora, como o responsável por aquela região, para tentar assim atrair a simpatia dos judeus e também os romanos, e ele ficava entre os romanos e os judeus. Então, para atrair a afeição ali dos judeus, ele reconstrói o templo, e o segundo templo ele era magnífico porque muitas riquezas, tanto dos romanos como dos judeus, foram empregados na construção desse segundo templo ou da reforma desse segundo templo. Ele era magnífico, majestoso, pedras muito preciosas, uma riqueza enorme foi colocada ali. E aí Jesus olha ao longe, quando ele está chegando ali na cidade, na entrada triunfal, ele vê de longe aquela cidade e ele vê o templo. E ali a Bíblia diz que ele diz assim: em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Os discípulos ficam confusos. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Como ela se relaciona com o fim do mundo sobre o qual os discípulos de Jesus perguntaram? Então você precisa perceber que Jesus está agora entrando na cidade, é a sua última semana ali antes de sua morte. Jesus entra na cidade e ele olha a cidade e ele vê aquela cidade bonita e ele começa a dizer: olha, aqui não ficará pedra sobre pedra. Ele começa a chorar ao ver que aquele povo daquela cidade tinha rejeitado a verdade, rejeitado a advertência dos profetas e que eles sofreriam muito dali a uns 40 anos por ocasião do ano 70, né? Para ser exato, ali depois de 39 anos, no ano 70, aquela cidade seria destruída pelos romanos. E Jesus contempla a cena que aconteceria ali. E ele, ao ver a condição péssima de violência, quantos seriam mortos, quantas mães e quantas crianças passariam tanta dificuldade, perseguição ali, Jesus chora ao olhar para aquela cidade. Ele começa a explicar os acontecimentos dessa data do ano 70,
que também prefiguravam o que iria acontecer no final, antes de sua volta. Então aqui diz que Jesus mistura de forma magistral os eventos que levariam à destruição de Jerusalém com os que ocorriam antes de seu retorno. Na destruição de Jerusalém, observamos um prenúncio da estratégia de Satanás para enganar e destruir o povo de Deus no fim dos tempos. Então você precisa entender que Jesus, ele ora para aquela cidade e ele começa a chorar, ele começa a pronunciar aquelas palavras, porque durante mais de 1000 anos, aquele povo que Jesus estava contemplando fora alvo do favor de Deus, do favor divino. Por mais de 1000 anos, aquela cidade foi cuidada pelo Senhor, protegida. Deus se manifestou ali de formas maravilhosas. Ali foi o local onde Abraão havia levado o seu filho para o sacrificar no Monte Moriá. Ali naquele local, as chamas de Deus vieram do céu e consumiram ali a oferta do sacrifício na ilha de Ornã, na época de Davi. Ali naquela localidade existia a presença do Senhor, do Shekinah, anos antes, claro, de acordo com a glória do primeiro templo. No primeiro templo havia a Shekinah, a presença de Deus, a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Ali naquele local, de maneira poderosa, a nuvem do Senhor aparecia com a divindade, com a glória do Senhor. Agora, o segundo templo, ele não tem isso, né? O segundo templo, ele não tem mais o Shekinah, que fora feito por Salomão. Ele não tinha ali a tábua dos 10 mandamentos, porque na época os 10 mandamentos, a arca, já tinha sumido, né? Já tinha desaparecido. A nuvem não aparecia mais sobre o altar, mas lá em Ageu capítulo 2 diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Por quê? Porque por mais que a divina nuvem do Senhor não pairasse sobre o segundo templo, ali por 3 anos e meio, o próprio Jesus, a divindade encarnada em pessoa, estiver ali pregando, ensinando as pessoas, caminhando por entre o templo. E por isso que a glória do segundo templo é maior do que a do primeiro. Mas avançando aqui, falar que nós estudaremos a dupla estratégia satânica para destruir o povo de Deus. Qual é a dupla estratégia satânica? Primeiro é a perseguição. Ele queria destruir os cristãos através da perseguição. Mas a segunda estratégia de Satanás para destruir o povo de Deus não é perseguição, mas a nossa lição fala aqui que ele esperava alcançar isso através da concessão. E nós vamos trabalhar isso ao longo da nossa lição. Perseguição e concessão, meios de Satanás acabar com o progresso da obra de Deus, tá certo? Vamos para a parte de domingo aqui. Um Salvador de coração quebrantado. Olhando para Jerusalém, Jesus ficou com o coração quebrantado. João escreveu, veio para os que era seu, e os seus não receberam, João 1:11. Jesus fez tudo o que pôde para salvar seu povo da destruição iminente da sua amada cidade. Jesus ele queria salvar o povo e o povo não recebeu, não aceitou. É por isso que a pergunta número 1 fala assim, qual foi a atitude de Jesus para com seu povo e a resposta deste à sua graça? O que isso revela sobre Deus? Vamos então ler alguns textos aqui. Em Lucas 19, verso 41 a 44, diz que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto a teus olhos, porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas e te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiveram e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Jesus está descrevendo o que iria acontecer com o povo em Jerusalém por ocasião do ano 70. Eles foram tremendamente avisados por Deus, pelos profetas, eles rejeitaram as advertências e agora sofreriam o castigo. Não é que Deus queria que aquelas pessoas morressem, sofressem, mas Jesus permitia aquilo como consequência dos atos daquelas pessoas que viveram ali em Jerusalém. O livro Grande Conflito, no capítulo 1 e no capítulo 2, traz essa perseguição do povo de Deus durante a época em que os cristãos estavam vivendo ali em Jerusalém e as perseguições posteriores. Depois você leia o capítulo 1 do livro Grande Conflito e o capítulo 2. A lição número 2 foi baseada no capítulo 1 e 2 do livro Grande Conflito. Então você precisa ler isso aqui para que você entenda melhor os aspectos que são abordados na lição. É interessante, no livro Grande Conflito, apresenta as quantas advertências que foram feitas para aquele povo e eles rejeitaram. E entre elas, olhem só aí na sua tela, apresenta aí no página 30,
um texto que diz assim: durante 7 anos um homem esteve a subir e descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantavam ele funebremente, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém, contra o templo, uma voz contra os noivos e noivas, uma voz contra o povo. Este ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhum queixo lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. Então preste atenção, antes um pouco de acontecer a grande destruição do ano 70, Deus enviou alguém para notificar aquele povo, dar uma última advertência. Durante 7 dias ele pregava a palavra. 7 anos, né, melhor dizendo, 7 anos esse homem esteve a subir e descer, anunciando aquele povo ali das desgraças que iriam acontecer. Mas o povo o achou como um louco, nunca deram ouvido às suas palavras. Mas um dia realmente veio a guerra tão inesperada, não é mesmo? Aqueles que foram avisados por Deus, que seguiram a tentação de Jesus, conseguiram escapar. Mas aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus, esses sofreram o dano, não é mesmo? É por isso que eu comecei aqui o vídeo de hoje lembrando a última estrofe do hino Castelo Forte. Se temos que deixar parentes, bens e lar, embora a vida vá, por nós Jesus está e dar-nos ao seu reino. Esse último parágrafo, ou última estrofe do hino Castelo Forte, ele fala sobre essa perseguição. Sim, que a palavra vencerá, sabemos com certeza, temos a certeza que a palavra de Deus é firme e verdadeira, né? E nada vai nos assustar com Cristo por defesa. Se nós temos Jesus por defesa, nada nos assustará. Nem a morte, nem a perseguição, nem os conflitos, nem a prisão, nem os castigos. É isso que o povo estava demonstrando. É por isso que a lição fala sobre amor ou egoísmo. Eles não estavam preocupados consigo mesmo, mas sim com a mensagem de Deus, a adoração verdadeira, a plena obediência dos caminhos do Senhor. E isso que é mais bonito na lição dessa semana, tá certo? Então, lendo ainda um texto com vocês do Grande Conflito, diz que durante séculos, santos profetas haviam preferido mensagens de advertências. Ali geralmente se oferecia o sangue do cordeiro, mortos apontando para o vindouro cordeiro de Deus. Mas quando o cordeiro realmente veio, o que eles fizeram? Eles o rejeitaram, o prenderam, o mataram. Percebem isso? Então quando nós vamos para a nossa primeira pergunta, qual foi a atitude de Jesus para com o seu povo e a resposta deste à sua graça? O que isso revela sobre Deus? Nós podemos responder: Jesus constantemente os advertiu com profetas, mensagens. Ele mesmo quis os salvar, vindo aqui como uma pessoa. Mas ele não foi aceito. Eles rejeitaram a misericórdia de Deus por muitos e muitos anos. Essa foi a minha resposta aqui para a pergunta número 1. Se nós avançarmos ainda e lermos Mateus 23, que é sugerido na pergunta número 1, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu juntar os seus filhos como galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis a vossa casa ficará deserta. E João 5,40, e não quereis vir a mim para teres vida. Estes textos mostram então a rejeição que o povo teve de Jesus e que ele realmente quis fazer muito pelaquela comunidade. E Satanás, como ele se deleita na guerra, né, ele desperta os piores sentimentos humanos na guerra. Ao longo do tempo, tem sido seu propósito enganar, destruir e depois culpar a Deus. Então toda a morte e sofrimento que aconteceu ali em Israel não foi por conta de Deus, mas sim por culpa de Satanás. Leia Mateus 24, 15 a 20. Que instrução Jesus deu ao seu povo para salvá-lo da vindoura destruição de Jerusalém? O texto diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Então nós vemos que Jesus instrui as pessoas, ele diz assim, vai haver um sinal. E qual o sinal que Jesus diz? Ele cita aqui Daniel capítulo 9, o versículo 27, que ele fala da abominação desoladora. Aqui Daniel estava citando o momento em que os romanos iriam atacar a cidade de Jerusalém e essa seria destruída. E Jesus aqui, ele faz uma interpretação de Daniel 9, versículo 27 e explica aqui
que isso iria acontecer por ocasião desse momento. E Jesus disse que as pessoas, ao virem o ataque, o sinal dos soldados vindo, que eles não voltassem para casa para buscar roupas, para pegar os seus bens materiais, seus pertences, mas que eles fugissem imediatamente, porque se eles fizessem isso, eles seriam então protegidos e eles seriam então guardados. A gente vai ver isso aqui na parte de segunda, como eles foram então guardados e protegidos, tá certo? A maioria dos cristãos que viviam em Jerusalém em 70 depois de Cristo era de origem judaica. Deus desejava preservar as pessoas, por isso ele deu a instrução de que quando o exército romano se aproximasse, eles deveriam fugir da cidade. A minha resposta foi: Jesus deu claras instruções para fugirem, não se preocupar com os bens e roupas, mas ao verem um sinal, saírem para os montes. Essa foi a resposta da parte de domingo, e nós vamos para a parte de segunda-feira agora, que fala sobre os cristãos providencialmente preservados. Os cristãos, eles foram preservados. Olha então que interessante. A parte de segunda-feira apresenta para nós que nenhum dos cristãos pereceram na destruição de Jerusalém. Por quê? Eles seguiram a orientação que foi dada por Jesus, que foi pregada depois também pelos apóstolos, e quando aqui fala que ceste o galo e o exército romano cercaram a cidade, mas por um ato divino eles abandonaram, não atacaram a cidade naquele dia, o povo que era cristão, que estava dentro de Jerusalém, ao ver esse sinal, lembraram que Jesus tinha dito e eles fugiram. E aí a Bíblia diz, o livro Grande Conflito diz que todos eles fugiam. Você precisa entender que esse momento aqui era o momento da festa dos tabernáculos em Jerusalém. Quando eles foram cercados pelo exército dos romanos aqui, era a festa onde judeus de todos os lugares do mundo estavam ali para a festa dos tabernáculos. Os cristãos estavam ali para adorar ao seu Senhor, e ao acontecer esse momento aqui, em um movimento inesperado, quando seu ataque parecia iminente, eles se retiraram. Os exércitos judeus os perseguiram e obtiveram uma grande vitória, mas o povo cristão, em vez de perseguir os romanos, eles entenderam que era um momento para eles fugirem, e eles então foram protegidos e guardados. Eles estavam lá para celebrar a festa dos tabernáculos, e assim os cristãos de todo o país puderam fugir sem empecilho. É o que apresenta o livro Grande Conflito, no capítulo 1, que você pode conferir depois lá. Aqui diz também na nossa lição, né? Com a fuga dos romanos, os cristãos de Jerusalém fugiram para Pela, na Pérea, além de Jordão. O sinal prometido fora dado aos cristãos que aguardavam, e agora todos obtiveram a oportunidade para obedecer o aviso do Salvador. Percebe como Deus ele é magnífico e misericordioso. Ele sempre nos ensina o que devemos fazer. Se nós estudarmos a Bíblia e o Espírito de Profecia, meus irmãos, não precisamos temer o fim, a grande perseguição que se estabelecerá por ocasião do tempo do fim. Se você seguirmos a vontade de Deus, seguirmos os ensinamentos que está no Espírito de Profecia, com certeza nós estaremos preparados para esse momento e Deus nos dará livramento. É isso que vai falar aqui a pergunta número 3, que vai falar o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus e nos incentiva a ler aqui Salmo 46, verso 1, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Ainda também é sugerido Isaías 41, verso 10, que diz: Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra, ou com a destra da minha justiça. Então o que a Bíblia diz sobre o cuidado de Deus? Deus sempre é refúgio para o seu povo. Não permitirá o mal contra aqueles que lhe obedecem e são fiéis. Sempre estará com eles e proverá um escape, como proveu um escape para os cristãos que estavam em Jerusalém, que foram avisados pela profecia de Daniel e confirmada pela interpretação de Jesus. Perceba como é importante estudar a Bíblia. Jesus estudava a Bíblia, estudava a profecia, e ele agora utiliza a profecia para explicar os acontecimentos que viriam, que sucederiam no ano 70 da nossa era, ou seja, 39 anos depois da morte de Jesus. A pergunta número 4 agora: até que ponto vai a batalha contra o mal? Deus permite que alguns sofram e até morram como mártires pela causa de Cristo? Esse fato contradiz a ideia da proteção de Deus? Vamos ler então Hebreus 11 agora. As mulheres, Hebreus 11, verso 35, as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, pelas covas e cavernas da terra. Então o texto fala de mulheres, que receberam pela ressurreição os seus mortos, aqueles que foram torturados, aqueles que foram perseguidos,
aqueles que esperavam que a ressurreição seria a sua maior recompensa e não obtiveram, nem esperavam ter recompensa aqui nessa terra. Fala de pessoas que foram cerradas ao meio, como o caso de Isaías, que foi cerrado ao meio, a mando do rei Manassés. E aqueles que andavam vestidos de peles de ovelhas, de cabras, sugere aqui aquilo que nós vemos acontecendo com Elias, né, que vestia roupas de pele, como também João Batista. Homens que o mundo não era digno deles, errantes pelos desertos, pelos montes, pelos antros da terra, pelas covas, pelas cavernas, assim como os valdenses, os huguenotes, entre outros povos que foram mártires, né? que moraram em cavernas, que moravam ali nos lugares mais esquecidos da terra. Nós vemos que a resposta para a pergunta número 4 seria: Deus não usará alguém poderosamente antes de o provar profundamente. Essa foi aqui a minha resposta. Deus não usará alguém poderosamente antes de os provar profundamente. A tribulação que é efetuada por Satanás também é permitida por Deus como um testemunha ao universo, que mesmo em meio ao sofrimento, o povo que ama não deixa de o seguir. Então, olhem só, quando Satanás instiga homens a perseguir o povo de Deus, e o povo de Deus, demonstrando o seu amor, permanece fiel, permanece firme, não rejeita a palavra, as mães diziam para os seus filhos: você morra, meu filho, mas não rejeite o evangelho, daqui a pouco nos encontraremos na manhã da ressurreição. E as crianças eram mortas e as mães eram mortas. Com isso, eles demonstravam esse amor puro. Eles estavam com isso dando um tapa de luva na cara de Satanás. Por quê? Porque Satanás pecou em um local totalmente propício ao amor, né? Pecou em um local totalmente cheio de alegrias, onde não existia motivos para ele pecar. Tudo era favorável a Satanás e ele peca. Agora, os cristãos, os servos de Deus, em meio à perseguição, morte, eles não rejeitam o nome de Cristo, eles não se perdem, eles não traem a Jesus, eles não negam a mensagem que lhes foi confiada. Percebem que esse momento é um momento, como disse aqui, o universo inteiro olha para esse povo que está morrendo, que está sofrendo castigo, que estão sendo lançados dentro do Coliseu para serem devorados por animais, por feras, e com isso divertindo uma plateia. Esse povo ali morre fiel. Então o universo contempla isso, os anjos, os seres de mundos não caídos contemplam que esse povo é fiel. É possível ser fiel a Deus em meio ao sofrimento. E isso também joga por terra a acusação de Satanás, porque Satanás achava que não é possível obedecer à vontade de Deus. E ele dizia a Deus e os anjos lá no céu que não era possível obedecer. Mas agora esse povo obedece e morre pelo evangelho. Não existe egoísmo neles, mas sim existe um amor pleno e verdadeiro. Olha só que incrível. Vamos avançando aqui para a parte de terça-feira. Fiéis em meio à perseguição. Apesar da perseguição, a igreja cristã cresceu rapidamente. Fiéis proclamaram a palavra com poder. Vidas foram transformadas e dezenas de milhares se converteram. À medida que o povo perseguido, mais e mais o povo ele era alcançado pela perseguição, como eu disse agora há pouco. Quando nós vamos à pergunta 5, que diz: quais foram os desafios que a igreja do Novo Testamento enfrentou e como ocorreu o seu crescimento? Nós vemos aí em Atos 2,41. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Atos 4,4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Atos 4,31 ainda diz: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos 5,42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. À medida que pregavam, que oravam, que estudavam a palavra, que davam estudos bíblicos, que reuniam em meio à natureza para louvar, para estudar, para ajudar uns aos outros, eles ajudavam uns aos outros com seu amor, demonstravam amor, demonstravam que nada era deles, eles estavam dispostos a ajudar aos demais, se os demais necessitavam. Pegavam seus bens, repartiam com os pobres, ajudavam que a obra fosse levada avante, pegavam seu dinheiro, investiam na missão de pregação do Evangelho e não se preocupavam com os bens dessa terra, porque o seu galardão era uma recompensa maior prometida no céu. E com isso nós podemos responder a pergunta de quais foram os desafios que a igreja enfrentou. Eles foram perseguidos, mas a fé e a esperança eram mais fortes do que o medo. Eles não temiam a morte, não temiam a fome, não temiam o escárnio, a zombaria, porque o Evangelho é mais do que todas essas coisas, é mais valioso. Um tapa de luva na cara de Satanás, né? Lúcifer pecou em condições favoráveis,
mas o seu povo não pecou em meias circunstâncias desfavoráveis. Essa foi a minha resposta para a pergunta número 5. Você tem aí como base, mas formule a sua própria resposta dentro do que você estudou aí essa semana, tá certo? Os discípulos enfrentaram ameaças, ainda diz na parte de terça-feira, prisão, perseguição, morte, contudo, corajosamente proclamaram a Cristo ressuscitado, e as igrejas se multiplicaram na Judéia, Galileia e Samaria. O evangelho alcançou os cantos remotos da terra, como diz Colossenses 1:23. Embora o último discípulo João tivesse morrido no fim dos primeiros séculos, outros pregaram a tocha da verdade. Outros pregaram a palavra de Deus, né? E em todos os momentos, aqui até apresenta um documento, né? Onde muitas pessoas de todas as cidades, de classes, de ambos os sexos, estavam sendo colocadas em perigo pela acusação. Eles pregavam e espalhavam a mensagem nas cidades, nas aldeias e nos distritos rurais, de acordo com o que diz a lição aqui de parte de terça-feira. Ainda que na parte de terça-feira tem uma última pergunta no final da página que diz: o que a igreja do fim dos tempos pode aprender com a igreja primitiva? Eu respondi: não há por que temer se estivermos com Deus em seu caminho, seguindo com as reformas, com as práticas, né, corretas. Nós não precisamos temer o futuro. Agora, se o seu cristianismo e se o meu cristianismo for um cristianismo falso, se for um cristianismo superficial, aí sim eu e você podemos temer o tempo do fim, temer as dificuldades que virão, tá certo? Indo para a parte de quarta-feira, cuidando da comunidade. A igreja cristã primitiva cresceu não apenas porque seus membros pregavam o evangelho, mas porque viviam o evangelho. Os crentes ajudavam uns aos outros, né? Fortaleciam o reino, curavam todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Eles ajudaram na obra e no progresso da obra de Deus, demonstrando o amor. Nós precisamos ser cristãos que pregam a palavra, mas precisamos viver o evangelho, ajudando, demonstrando amor, sendo pacientes, né? A pergunta 6 traz a seguinte pergunta: que princípios aprendemos sobre cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos? Em Atos 2, 44 a 47, você pode ler comigo, que diz que todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Geralmente perseveraram unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. Ainda no capítulo 3, do versículo 6 ao 9, nós podemos ver assim: Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente, os seus pés e os tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar, entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. O momento em que Pedro cura um coxo, né? Uma pessoa coxa que está ali perto do templo. Eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. É a minha fé, é a verdade que eu professo. E ele prega essa mensagem para aquele homem, ele ora para aquele homem, e aquele homem levanta e se põe de pé. Prata e ouro eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Em algum momento na história, no tempo passado, algumas pessoas vislumbrando as igrejas de ouro do passado, ali da Idade Média, aquelas grandes construções feitas pela Igreja Católica Apostólica Romana, e de repente um daqueles bispos vira para o outro e diz: não podemos mais falar como Pedro, prata e ouro não temos, né? Porque olha só essas construções, olhem só a quantidade de ouro. E aí o outro vira para ele e diz: também não podemos dizer, levanta-te e anda. Ou seja, temos dinheiro, mas não temos o poder do evangelho como tínhamos naquela época. Percebe? Muitas pessoas hoje estão buscando dinheiro, bens materiais, mas não têm o poder da mensagem do evangelho. Não se enriquecem, não se satisfazem com a riqueza que existe no evangelho de Jesus Cristo. Então a resposta seria: o que princípio aprendemos sobre o cristianismo autêntico em diferentes situações relatadas em Atos? O que era deles era também dos outros se eles precisassem. Existia um desprendimento das coisas dessa terra e um amor intenso pelas pessoas, né? Pelo evangelho e pelo reino celeste. Eles seguiram o exemplo de Jesus ao fazer o bem. Lá em Atos 10, versículo 38, apresenta para nós que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo e andou fazendo o bem, curando aquelas pessoas que eram oprimidas pelo diabo. Nós, como cristãos, precisamos fazer o mesmo, e isso que era feito pela igreja primitiva. E isso demonstra que eles não tinham egoísmo, mas sim tinham um amor puro, um amor verdadeiro. Ainda no finalzinho da lição da quarta-feira diz: o que devemos fazer para provar que as acusações de Satanás contra Deus são falsas? Mostrar que pelo amor se alcança mais que pela guerra. É isso que nós precisamos fazer. Quando nós demonstramos amor para as pessoas,
nós destruímos os argumentos de Satanás, porque ele leva as pessoas ao pecado, à degradação moral. Mas quando nós servimos firmes, rejeitamos o nosso próprio conforto, o nosso próprio apetite, os nossos próprios desejos para agradar aquele que nos criou, aquele que nos salvou, nos redimiu, nós estamos dizendo, não importa o que eu quero, importa o que Deus quer e que Ele seja honrado. Com isso, nós então provamos que o caráter de Deus é verdadeiro, que as acusações de Satanás contra Deus são falsas. Vamos para a parte de quinta-feira, um legado de amor. À luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que ele diz sobre a essência do cristianismo? Vamos ler João 13, verso 35, que diz: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. 1 João 4, 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Quando no início os discípulos começaram a pregar o evangelho, os apóstolos, eles não eram conhecidos como cristãos primeiramente. Eles eram conhecidos como o povo do caminho, um povo que seguia o caminho de Jesus. E esse povo do caminho, eles tinham algumas características muito peculiares deles. Era um povo que amava uns aos outros. E Jesus dizia então, vocês serão conhecidos como meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Vocês serão conhecidos pelo amor. Saberão quem vocês são pelo amor. Olha só que coisa mais bonita. E aí o 1 João 4, 21, né? Esses temos os mandamentos dele. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Você ama a Deus? Não, só tem como você demonstrar que você ama a Deus quando você ama o seu irmão. Como podes dizer que ama a Deus se você não vê? E sendo que com as suas atitudes você não demonstra amor para o seu próximo. É aqui que está a chave da questão, meu querido amigo. Não adianta você e eu dissermos assim, eu amo a Deus, eu vou à igreja, eu sou cristão. Mas se você despreza as pessoas que estão do seu lado, trata as pessoas rudemente, você é irritado e se irrita com todos, não demonstra paciência, não demonstra amor. Precisamos demonstrar um amor verdadeiro e genuíno. E respondendo então à pergunta 7, à luz do desafio de Satanás contra o governo de Deus, o que João revela, o que ele diz sobre a essência do cristianismo? Satanás disse que o governo de Deus era injusto e egoísta, mas através do amor de seu povo, ou o amor que seu povo mostra uns para com os outros. Mesmo em meio ao caos, eles demonstram esse amor. Assim como eles demonstram esse amor, mesmo em meio ao caos, podemos e devemos ser amorosos e cuidar de nossos semelhantes também. Isso cala Satanás e seus demônios. Não há argumentos, o amor desperta amor. O caráter de Deus será vindicado por seu povo que o serve e segue o Cordeiro onde quer que ele vá. Quando nós vemos Apocalipse, ali fala que o povo de Deus segue o Cordeiro onde quer que ele vá. O povo de Deus no tempo do fim vai vindicar o caráter de Deus. É isso que aparece para você aí nesse texto do Espírito de Profecia. Leia com calma, reflita. Mas pastor, Deus por acaso precisa de seu povo? Ora, o que iremos fazer com esses textos que dizem que o povo de Deus na terra é representação do caráter de Deus? O povo de Deus precisa ser um povo santo, um povo humilde, um povo justo, um povo puro e íntegro. Assim como Jó era na terra de Ur. Assim como Noé, no meio daquela situação degradante que o povo vivia antes do dilúvio, era encontrado como aquele vivia segundo a vontade de Deus. Assim como Enoque andava com Deus por toda a sua vida e Deus o tomou para si. Nós precisamos ser um povo que demonstra o caráter de Deus na nossa vivência, no nosso cotidiano, na maneira que nós falamos, na maneira que nós tratamos as pessoas, na maneira que nós vivemos, na maneira que amamos profundamente o Evangelho. Você, irmão, você, minha irmã, precisa amar o Evangelho, precisa amar a tua palavra e precisa conseguir confrontar as afrontas do inimigo com as símbolos do Senhor, com o que está na palavra de Deus. Dedique tempo para estudar a Bíblia, dedique tempo para decorar textos do Espírito de Profecia, dos textos bíblicos, para que você possa dar razão da sua fé, para que você possa destruir os argumentos de Satanás, que ao olhar para você, ele não tenha nenhum mal que dizer contra vós. É isso que diz ali em Tito, não é mesmo? Que ao Satanás, ao querer dizer alguma coisa contra você, ele seja envergonhado, porque não tem mal nenhum para dizer contra ti, porque você é um servo de Deus irrepreensível. Busque isso em Deus, especificando e dando ênfase nisso aqui. Isso só é possível com a comunhão com Deus, no estudo da palavra. É possível, mas através da comunhão com Jesus e vivendo com Ele. O amor era a norma das comunidades cristãs nos primeiros séculos,
Tertuliano afirmou: são principalmente os feitos de um amor tão nobre que levam muitos a colocar uma marca sobre nós. Durante o momento das pandemias que ocorreram ali, das epidemias, momento em que o povo morreu, o povo cristão se tornou enfermeiros e contribuíram para a salvação de muitas e muitas pessoas. Muitas pessoas foram salvas por causa do trabalho voluntário, solidário dos cristãos por ocasião desses momentos difíceis, de tribulação. Eles foram heróis e que contribuíram muito com a vida de outras pessoas, cuidando dessas pessoas. E muitas delas morreram, porque ao cuidar de doentes ali, elas também pegavam enfermidades, pegavam doenças, ficavam enfermos e muitas delas morriam. Morriam pelo amor ao próximo. Você já parou para pensar nisso? Precisamos amar verdadeiramente o nosso próximo. E aí que está, dentro desse grande conflito, o que eu e você estamos fazendo? Será que estamos pregando o evangelho como deveríamos pregar? Alguém certa vez disse que se nós pregássemos o evangelho como o povo da igreja primitiva, como o povo que foi perseguido durante a perseguição da Idade Média, dos 1260 anos de supremacia papal, se nós pregássemos o evangelho como eles, vivêssemos o evangelho como eles viviam, novamente as fogueiras seriam acesas. Há pouco tempo eu ouvi uma frase que diz assim: se Jesus pregasse o evangelho da mesma forma que os ministros pregam o evangelho hoje, Jesus nunca seria crucificado. Jesus nunca teria sido crucificado. Significa que muitos ministros hoje estão pregando o evangelho de uma forma frouxa, pregando o evangelho de uma forma superficial, tem medo de dar o sonido certo para a trombeta. Mas a palavra de Deus diz que nós precisamos dar o som certo para a trombeta, para que as pessoas, ao ouvirem o som da trombeta, entendam perfeitamente isso. O texto em que faz referência ao som da trombeta é em sintonia que, de acordo com qual era o som da trombeta, eles sabiam se aquela trombeta era uma trombeta avisando guerra, se era a trombeta avisando uma celebração, se aquela trombeta ela anunciava alguma cerimônia. Então, meus irmãos, nós precisamos também pregar o evangelho, dando o sonido certo à trombeta, mostrando para as pessoas que Jesus voltará. Só que o que acontece conosco muitas das vezes? Olha só esse texto na tela. Jovens e idosos têm diante de si um conflito, uma guerra. Não devem dormir nem por um momento. Nós estamos vivendo em uma guerra, eu e você. Não podemos dormir, nunca dormir. Um perigoso inimigo está constantemente alerta para nos desencaminhar e vencer. Esse inimigo é Satanás. Os crentes, na verdade presente, devem ser tão vigilantes como o seu adversário e manifestar sabedoria em resistir a Satanás. Farão eles isso? Perseverarão eles nessa peleja? Serão cuidadosos de afastar-se de toda a iniquidade? E mais adiante, diz assim: os que hesitam em consagrar-se sem reservas a Deus, fazem uma fraca obra no seguir a Cristo. Seguem-no a tão grande distância que a metade do tempo não sabe se estão seguindo suas pegadas ou as pegadas do grande inimigo. Por que somos tão tardios em renunciar aos nossos interesses nas coisas deste mundo e tomar a Cristo como nossa única porção? Porque havemos nós de desejar conservar a amizade dos inimigos do Senhor e seguir os costumes e ser guiados por suas opiniões? Cumpre haver inteira entrega a Deus, entrega sem reservas, abandono e afastamento do amor do mundo e das coisas terrenas, ou não podemos ser discípulos de Cristo. Percebam que texto forte, que texto profundo. Ele é uma grande advertência para mim e para você. No grande conflito que nós estamos vivendo, seja você jovem ou seja você idoso, o texto diz para nós que não podemos menosprezar o inimigo e achar que somos fortes o suficiente e nos colocar constantemente em situações perigosas onde seremos tentados pelo inimigo. O texto diz que muitas das vezes, ao seguir ao Senhor, nós o seguimos em alguns momentos, mas com a nossa atitude demonstramos mais estar seguindo o inimigo. E isso é algo terrível. Você tem analisado as suas atitudes, as suas ações, os seus pensamentos, aquilo que você faz, condiz que você está seguindo Jesus? Ou o contrário está acontecendo? Perceba que o texto diz que nossas pegadas precisam estar seguindo as de Jesus e não a do grande inimigo. Precisamos nos consagrar sem reservas, o texto diz, não fazer uma fraca obra no seguir a Cristo. Por que, irmãos, iremos nutrir alguma amizade com o inimigo? Não podemos seguir nenhuma amizade com o inimigo, mas sim a amizade completa com o nosso Deus. E é por isso que a nossa lição termina dizendo que quanto mais aquelas pessoas eram ceifadas, mais elas perseveravam, porque eles tinham um amor pleno. Eram perseguidas, mas estavam fiel na presença de Deus.
Amigo e amiga, você está sendo perseguido de alguma forma por alguma coisa que está acontecendo na sua vida? Você está se perseguindo de alguma forma por seguir ao Senhor, por pregar o Evangelho de Deus? Ali em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15 e 16, diz que se você sofre por ser seguidor de Cristo, não se envergonhe disso. Antes se envergonhe se você está sofrendo por ser aquele que se intromete na vida alheia, por estar roubando, matando, fazendo alguma coisa de errada e por isso você está sofrendo. Mas se você sofre por seguir a Cristo, por fazer a vontade de Deus, não fique triste por isso. Porque Jesus disse que se o perseguiram a Ele, o que não farão conosco, que somos seus seguidores? Se você está sendo perseguido pela mensagem que você professa, se por isso você tem sofrido na onde você estuda, se por isso você tem sofrido no trabalho, se você tem sofrido perseguição dos seus pais pela mensagem que você professa, fique firme em Deus. Seja como os discípulos que, ao serem perseguidos e presos, eles ainda se sentiam dignos de serem afrontados e perseguidos pelo nome de Jesus. Que Deus abençoe você e você aprenda mais sobre esse Deus e você se comprometa mais com Deus. Por acaso você estaria vivendo uma vida muito superficial no que diz respeito ao estudo da Bíblia? O vídeo vai acabar e esse seria o momento para que você ajoelhe aí mesmo onde você está e busque o Senhor poderosamente, pedindo a Ele que ajude para que a sua vida cristã não seja uma vida cristã meramente superficial, banal, simples, mas que ela seja profunda, onde você possa todos os dias dedicar tempo à oração, dedicar tempo ao estudo da Bíblia e amar mais esse Jesus, porque nós seremos conhecidos pelo amor e não pelo egoísmo. Que Deus abençoe você e nós nos encontramos aqui novamente semana que vem para continuarmos o estudo deste tema tão maravilhoso que é o grande conflito.